Mano Menezes deveria ser demitido do Fluminense? É um início de temporada muito ruim do Fluminense, o Mano está sendo muito contestado, é apenas uma vitória no Campeonato Carioca. Nesse vídeo daqui a gente vai chegar em algumas conclusões sobre qual seria a melhor decisão do tricolor. Vamos lá então. Primeiramente eu separei aqui a ficha técnica do Mano e já vale destacar o seguinte: amanhã tem Vasco e Fluminense. Eu acho que esse é um jogo determinante. Não sei se com a derrota do Fluminense, o que é totalmente plausível, já que vai ser visitante, é um início de temporada muito ruim, enfrentando um Vasco que, querendo ou não, ainda está invicto. Tudo bem com alguns empates que deveria ter vencido, como foi na última rodada, um tropeço contra o Volta Redonda, isso que foi um gol achado no final, quase perdeu. Mas o fato é, o momento do Vasco é melhor que o do Fluminense, tá? Então, ó, analisando primeiro aqui a carreira do Mano, uma passagem bem rapidinha aqui. Eu acho que dá para destacar alguns pontos de destaque dele, tanto no comando do Corinthians, no comando da seleção e no Cruzeiro, nessa volta do Shandong, foi um Cruzeiro muito vencedor com ele, venceu o Copa do Brasil, um time que tinha o Arrascaeta. Depois, acabou que a reta final dele no Cruzeiro não foi tão boa, né? Próximo ali de quando o Cruzeiro foi rebaixado, o time parou de funcionar ali com o Thiago Neves, e, enfim. Passou pelo Palmeiras, teve momentos bons no Bahia, e acaba que recentemente foi contratado pelo Fluminense para salvar do rebaixamento, quando estava muito ruim com o Diniz. Conseguiu alcançar o objetivo dele, teve momentos bons com o Fluminense, né? Principalmente na chegada do Thiago Silva. É um time que se organiza muito bem defensivamente, tem vários jogos em sequência sem tomar gols. Mas com o tempo foi ficando nítido o padrão de. A cara do Mano Menezes. É um time que normalmente se defende muito bem, toma poucos gols, mas produz pouco ofensivamente. E esse é o grande problema do Fluminense. Eu separei aqui também os resultados do Fluminense, beleza? Nesse início de Campeonato Carioca. E aí a gente vai conseguir entender algumas coisas. Nesse último jogo, foi onde eu acho que criou essa maior discussão sobre essa possível demissão do Mano, né? Um empate em casa contra o Boa Vista e um jogo em que o Marcos Paulo, ex-Fluminense, ele surgiu naquela época que surgiu junto o João Pedro, hoje do Brighton, na época ele tinha ido para o Watford. O Marcos Paulo surgiu muito bem naquele time, né? Não é à toa ele chega aí para o Atlético de Madrid, não joga tanto, estava emprestado um tempinho atrás para o São Paulo, também não faz muita coisa. E o Boa Vista conseguiu contratar o Marcos Paulo, acabou que ele fez a lei do ex. Na reta final, depois de um cruzamento do Fuentes, o Samuel Xavier empatou. Mas por pouco não perde para o Boa Vista e da mesma forma o empate é muito ruim. Anteriormente já tinha perdido o clássico contra o Botafogo, um gol de pênalti do Savarino. Tinha empatado com o Madureira em um jogo que o Fluminense foi muito criticado, vaiado pela torcida, e o Thiago Silva inclusive deu aquela declaração no final, se questionando se realmente valia a pena permanecer no Fluminense. E aí eu acho que, assim, se o cara acha que não vale a pena, é melhor ele ir embora logo, né? Do que ficar reclamando toda hora. Aí a única vitória até o momento foi esse 3-1 contra a Portuguesa. Anteriormente já tinha tido um empate com o Maricá, mas vamos ver aqui a escalação do Fluminense. Ainda era um time meio misto, né? Então só a partir desse jogo contra a Portuguesa que foi o time principal. Então daqui para trás não tem muito o que questionar o Mano, a gente tem que questionar a partir desses últimos 4 jogos. Nesses últimos 4 jogos, querendo ou não, ele perdeu um, né, que foi o clássico contra o Botafogo e teve 2 empates, né, e venceu a Portuguesa. Então acaba que é um retrospecto muito pequeno pra gente falar, o Mano tem que ser demitido só pelo início de temporada. Eu acho que esse questionamento do Mano é muito mais pelo que a gente pode imaginar do futuro do Fluminense. Porque que nem eu comentei, esse time do Fluminense realmente pegou a cara do Mano Menezes, um time que toma poucos gols, tanto é que usando os jogadores principais, né, realmente o time principal, nesses 4 jogos tomou 4 gols, né, uma média de um gol por jogo. Acaba que não tomou nenhum do Madureira, mas tomou dois do Botafogo, né? Então, assim, sistema defensivo até que ok, mas produz muito pouco, né? Só nesse jogo contra a Portuguesa que fez 3 gols, nos outros 3 jogos fez só 2 gols. E eu acho que é meio nítido que é um Fluminense que não cria o suficiente. Investiu até que bastante, né, nessa última escalação que na teoria é a equipe titular pro Mano. Ah, Ó, tinha o Ares, que já tava, né? Uma renovação muito difícil. O Freitas, que foi uma contratação por agora. O Hércules, que o Fluminense pagou muito caro. O Bernal, que veio caro na última temporada também. O René, que chegou por agora.
O Ignacio também, que chegou no ano passado, é um cara que pode entregar bastante, vindo do Sporting Cristal, já tinha passagem pela Chapecoense também. Entraram o Serna, que o Fluminense também pagou de certa forma um valor alto. O Fuentes, que é um lateral muito mais ofensivo que o René. O Lele, que já está há um tempinho, vindo do Volta Redonda. O Canóbio, que o time pagou caro também. E o Riquelme, que é um cara da base, que entrou no lugar do Isaac, também da base. Então, assim, é um Fluminense que produz muito pouco. São resultados que não tem nada absurdo nesse início de temporada do Fluminense. Mas quando a gente olha para a tabela, vou colocar aqui na tabela, a gente vai ver que é isso que impacta muito nessas contestações em relação ao Mano, né? O Fluminense é o 10º colocado. São apenas 7 pontos. Só não tá numa situação muito complicada porque o Bangu faz um campeonato horrível. No último jogo, acho que tomou 3 do Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Então, assim, 1 de 13, né? Tomou um gol e sofreu 13 o Bangu. Então, acho que é muito por isso que não tem toda essa preocupação para o rebaixamento do Fluminense, porque o Bangu realmente está bem abaixo da crítica. Mas é um campeonato ruim do Fluminense, né? São apenas não, é apenas uma única vitória, que nem eu comentei, que foi justamente com a equipe principal. Tá? Então vamos aqui indo para a reta final, para a gente chegar na conclusão final. Eu enxergo que assim, se quiser demitir o Mano, eu acho que seria uma boa escolha. Mas não pelo início de temporada. Que nem a gente viu aqui. Utilizando os jogadores principais. O Mano Menezes comandando o time com o time principal mesmo. É apenas uma derrota, que é pro Botafogo. Tudo bem que teve 2 empates e apenas uma vitória. Mas o fato é, só perdeu um único jogo. Só que pro longo prazo, eu acho que uma demissão do Mano faz sentido. Que nem eu falei, é um time que é muito falta muita criatividade, né? O padrão do Mano é justamente esse: equipes que se defendem bem, mas que não produzem tantos gols, né? Nos últimos trabalhos dele isso ficou cada vez mais marcante. Eu acho que foi uma mudança muito drástica trocar o Diniz pelo Mano. O Diniz na época tinha que sair porque o time parou de funcionar, assim como foi no Cruzeiro, né? O Diniz nos últimos 2 anos, 1 ano e meio pra cá, pelo menos, o trabalho dele não consegue mais ser implementado realmente nessa fase final do Fluminense e nesse período no Cruzeiro. E foi uma mudança muito drástica. A princípio deu certo, principalmente pelo sistema defensivo que foi corrigido. Mas aí faltou a criatividade que sobrava no auge do Diniz, né? A criatividade de meio para frente, que com o Mano não tem, justamente pelo estilo dos times dele. Então, foi uma mudança muito drástica. No final do ano passado deu resultado, escapando do rebaixamento. Mas, para começar uma temporada nova, eu acho que se você quer ter alguma ambição de título, o Mano Menezes não é o cara certo, na minha visão. E aí, se você me perguntar qual é o cara certo, aí eu não sei te responder. Tem que ver quais são as opções que estão livres no mercado, quais as opções que mais se encaixariam com o Fluminense. O fato é, se o torcedor tricolor quer ver um futebol bonito, um futebol vistoso, o Mano Menezes não é o cara certo. Se o torcedor tricolor, aliás, quer ver um futebol baseado no resultado, uma equipe que provavelmente vai sofrer pouquíssimos gols, dá uma sequência pro Mano, tá bom? Eu acho que para algum clube que queira conquistar títulos, o ideal seria já uma troca de técnico logo nesse início de temporada, porque não é o perfil do Mano. Futebol vistoso, futebol envolvente, futebol dominante. Então eu acho que o ideal pro Fluminense seria sim uma troca de técnico, tá bom? Não pelos resultados, mas para ter uma perspectiva de uma temporada boa e brigar por títulos, uma troca eu acho que seria o ideal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!